Não cometa esses erros na sua entrevista técnica, pois elas podem te ajudar demais a conseguir o seu primeiro emprego como programador ou programadora front-end. Tá a fim de conferir? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo de tecnologias web e às vezes dou os meus pitacos sobre carreira, especialmente para quem está começando na área. Todo mundo quer passar impressões positivas para quem está avaliando a gente tecnicamente, não é verdade? Sim, é verdade. E essas dicas que eu vou passar podem te ajudar nesse sentido, tá? Mas isso não significa que se você já fez uma entrevista técnica no passado e de alguma forma, sei lá, cometeu algum desses erros que eu vou mostrar aqui, não significa que se você não conseguiu esse emprego, não significa que foi por conta de não ter conhecido essas técnicas, tá? Ou essas dicas, melhor dizendo. Não seria tão técnicas, mas sim dicas, tá? Porque o que eu vou passar nesse vídeo são maneiras de você, digamos, melhorar a impressão de quem está te avaliando, mas não significa que é ponto fundamental, digamos assim. Pode te ajudar, por quê? Porque você vai dar uma impressão de mais credibilidade, ou seja, a pessoa que está te avaliando vai saber que você realmente entende do assunto, mesmo que para uma vaga mais júnior, por exemplo, mas a pessoa vai saber que pelo menos você conhece o terreno que você está pisando, não tá como um aventureiro, uma aventureira qualquer. Mesmo porque você pode ter feito alguma entrevista técnica, fez tudo certinho na sua avaliação técnica, respondeu todas as perguntas corretamente, mas da mesma forma pode não ter conseguido emprego por uma outra questão. Pode ser pretensão salarial, pode ser localidade, né? O lugar onde você mora é muito afastado do seu emprego, tá? Pode ser soft skills também, às vezes não dá fit com a visão e a cultura da empresa, pode ser vários fatores, tá? As dicas que eu vou passar nesse vídeo servem como um plus. Não significa que se você fizer tudo exatamente igual como eu falar, que você já tem um emprego garantido, não é isso, mas sim, vai te ajudar a se destacar perante os demais, tá bom? Fica aí o disclaimer, bacana? Então, a primeira dica é: Java é diferente de JavaScript. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse pequeno engano, tá? Às vezes sabe que é JavaScript, mas sei lá, acha que falar de forma abreviada é melhor, e não é, pessoal. Java é uma linguagem, JavaScript é outra linguagem. Se você cometer esse erro numa entrevista técnica, a pessoa que estiver te avaliando para uma vaga de front-end já vai ficar com um pezinho atrás, eu garanto para você, tá? Então não vale a pena correr esse risco de passar essa impressão negativa para a pessoa que está te avaliando. Então se você está procurando uma vaga para programador front-end e quiser falar a linguagem JavaScript, diga JavaScript. Nunca confunda Java com JavaScript. Isso passa uma impressão muito ruim a seu respeito. Outra coisa que você não pode dizer em entrevistas técnicas, ou não pode dizer quando estiver conversando com uma pessoa um pouco mais técnica, é que você programa em HTML, tá? Você nunca pode dizer isso. Da mesma forma, nunca diga eu programo em CSS, tá? HTML e CSS não são linguagens de programação. Se você na sua entrevista afirmar eu escrevo HTML ou eu escrevo CSS, tá? Eu escrevo marcações HTML, por aí vai, você vai dar uma impressão muito positiva porque você sabe realmente que HTML e CSS não são linguagens de programação. E por que não são linguagens de programação? Porque não envolvem lógica, tá? Não existe lógica em HTML e também não existe lógica em CSS, tá? Existe lógica em outras linguagens, como JavaScript, Python, Go, C#, Java, etc. Bacana? Mas HTML e CSS, você nunca vai dizer que você programa com essas linguagens, mas sim você escreve. Por exemplo, pode falar, eu escrevo HTML, eu escrevo CSS. Pronto, acabou, assertivo, direto ao ponto, bacana? Outra coisa que você não pode falar em entrevistas técnicas é utilizar nomes, por exemplo, como o comando article, ou o comando section, ou o comando background color, tá? Não são comandos, tá? Mais ou menos parecido com a dica anterior. Comandos já é uma palavra muito genérica, já nem deveria ser usada nesse tipo de entrevista, tá? Mas se você quiser falar comando, por exemplo, escapou em algum momento a palavra comando, que seja pelo menos numa linguagem de programação, tá bom? Mas em HTML e CSS, é preferível que você saiba exatamente os nomes corretos de cada coisa. Então, em HTML, fale tag, a tag article, a tag section, o atributo href, o valor blank, por exemplo, de um atributo target, tá? No CSS, saiba exatamente o nome de cada coisa, seletor, propriedade, valor.
Tudo isso vai indicar para quem está te entrevistando que você sabe o terreno que você está pisando, tá? Você não está caindo de paraquedas, você estudou, você sabe as bases daquele mercado que você está querendo ingressar. Então isso vai te dar uma credibilidade muito grande, acredita em mim, tá bom, pessoal? Saiba o nome de cada coisa corretamente, legal? Da mesma forma, se você estiver preenchendo uma vaga que exige conhecimento de JavaScript, ou pelo menos de um conhecimento básico de JavaScript, é importante que você saiba o nome de cada coisa. Então, função, método, propriedade, variável, constante, tá bom? Loops, por exemplo, ou estrutura de repetição, uma estrutura condicional, por exemplo. É importante que você saiba exatamente o nome correto de cada coisa. Não generalize, não subestime essa parte, tá bom? Também pode te ajudar demais numa avaliação técnica. Muito bom, pessoal. Agora o que eu vou falar é de alguns erros que normalmente pessoas que estão querendo ingressar na área, né, pessoas que estão começando a trabalhar com programação front-end, podem cometer nos seus arquivos HTML e CSS, tá? Eu também pensei em alguns erros de JavaScript, mas aí o vídeo iria ficar muito longo, então eu resolvi fazer isso num outro vídeo, se esse for o caso, tá? Por enquanto, eu vou focar num teste prático envolvendo HTML e CSS. Bacana, pessoal? E são erros muito simples, mas que sim, vão poder te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego, tá? Então fica comigo até o final, anota essas dicas. Aliás, em falar em anotar essas dicas, não sei se você já conferiu o vídeo passado, vou deixar o card aqui em cima. Se você não conferiu, confere lá, porque é muito importante você saber como que você faz para aprender assistindo esses vídeos no YouTube, tá? Porque pode ser que se você ficar só assistindo esses vídeos, essa informação vai se perder. Confere lá depois, mas vamos voltar aqui no assunto desse vídeo aqui. Então agora eu vou mostrar alguns erros comuns de pessoas iniciantes que cometem em seus arquivos HTML e CSS que podem sim dar uma impressão ruim. Fica comigo, eu vou mostrar lá na tela do meu Visual Studio Code, se liga. Muito bem, estou aqui com o meu projetinho aberto, eu sempre acabo utilizando esse projeto para tudo que eu vou falar, tá, pessoal? Essa é uma preguiça isso, tá bom? Mas de qualquer maneira, serve para exemplificar aqui o que eu quero dizer. Então peguei um projeto aqui que eu já tinha pronto na minha máquina, é um projeto do meu curso de Web Fundamentos. Se você quiser saber mais, confere, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas vamos lá. Focando aqui, então tem um projetinho aqui, uma pagininha bastante simples, tá? Esse é um dos primeiros projetos que a gente desenvolve lá no curso, tá bom? O entrevistador pode olhar isso aqui e pode dizer, bom, tá legal, né? Ficou interessante o resultado final, bacana. Vamos dar uma olhada no código para ver como é que tá. Bom, então a primeira dica que eu quero passar, olha só, aqui eu tenho o meu HTML, tá? Vou colocar aqui no final, aqui no início, melhor dizendo. Aqui nós temos o HTML e a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha como que foi feito este menu aqui, tá bom? Vamos lá. Então, tô aqui com o meu HTML, tô aqui com o meu CSS e tudo eu coloquei aqui um comentário. Cadê? Deixa eu achar ele, tá aqui, ó. Começa aqui, tá? Tudo que tá ali para cima já estava pronto. O problema aqui, pessoal, existem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá? Eu vejo muito isso, pessoal. Eu não tô inventando isso aqui não, tá? Isso aqui é tudo baseado em fatos reais. Eu vejo pessoas cometendo esse tipo de erro e pode te prejudicar se você fizer uma avaliação técnica, tá? Então tá aqui, ó. Nós temos Hero Nav início aqui, o hover. Aí nós temos o projetos hover e o quem sou. E aonde que estão essas classes? Estão aqui, ó. Elas estão aqui na minha nave. Olha lá, eu tenho 3 links, início, projeto e quem sou, cada uma com uma classe, tá? Uma classe dizendo, aqui é o primeiro link, o link início, aqui é o link projetos, eu tenho uma classe projetos. Tem muitas pessoas que podem fazer isso, pessoal. E aí, o que acontece? Todos esses estilos daqui, eles são exatamente o mesmo, pessoal. São exatamente o mesmo, tá? Então você não precisa ter uma classe para cada item do menu, tá? Você não precisa, especialmente se forem itens iguais, né? Nesse caso são iguais. Digamos que um item do menu você quer dar um destaque, então você cria uma classe para formatar só o que muda naquele destaque, não para formatar cada item, porque imagina, amanhã a gente precisa incluir mais um item aqui, eu quero incluir mais uma LI e mais uma tag A. Você vai ter que criar mais uma classe, vir aqui no CSS, copiar, colar e mudar o nome da classe. Não faz muito sentido, né? Então, classe é para ser utilizada mais de uma vez mesmo. Você cria uma classe única e você reutiliza essa classe, tá bom?
Tanto isso é verdade que eu poderia vir aqui, né? Poderia fazer o seguinte, deixa eu só ver se eu tenho... Eu poderia criar uma classe aqui, ó, classe link menu, sei lá, tá? Eu vou criar uma classe link menu, vou criar aqui também, vou salvar, vou vir no meu CSS, vou trocar este para link menu, vou trocar este para link menu e vou apagar isso aqui, ó. Ganhamos aí algumas linhas de código, tá? Algumas linhas de código e também, principalmente, ganhamos a possibilidade de formatar, né, de dar manutenção nessa página de forma muito mais fácil. Se amanhã eu preciso de um outro item lá no menu, eu simplesmente acrescento mais uma tag A, uma tag LI, coloco a classe link menu e acabou, a formatação já está certa, já está funcionando, tá bom? Se eu salvar este código e testar aqui no meu Chrome, tá lá tudo voltando a funcionar, tudo funcionando normalmente, com um código muito mais enxuto e também muito mais fácil de dar manutenção. O próximo item que eu quero falar é esse aqui, ó. Repara, vou vir aqui no meu HTML e repara que eu tenho aqui, olha só, Hero Content H1 Curso Web Fundamentos, tá? Como que foi criado isso aqui, né? Vamos vir aqui no meu CSS, logo embaixo aqui, olha só. Aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Hero Content H1. Se a gente fizer aqui, olhar aqui as propriedades, eu tenho o widget 690. Bom, ele está funcionando, tá bom? Ele está funcionando normalmente, bacana. O único problema aqui provavelmente vai ser, ok, ele tá com um overflow automático aqui embaixo, então ele vai dar aquele scrollzinho ali embaixo, não vai quebrar em tese o layout, né? Mesmo porque essa página não é uma página responsiva, tá? Mas enfim, qual que é o problema de eu colocar uma largura, por exemplo, no meu H1? Aparentemente não tem problema nenhum, tudo está funcionando corretamente. O único problema é o seguinte, imagina que eu quero vir aqui, ó, curso Web Fundamentos. Opa, eu bati no microfone, não sei se saiu aí, se saiu, peço desculpas. HTML, CSS e JavaScript, sei lá, um exemplo, tá? Se eu salvar e testar, olha o que vai acontecer quando eu atualizar essa página. E tá lá, o meu texto quebrou ali, tá? E por que isso aconteceu, pessoal? Porque não cabe, dentro da largura que a gente definiu, não cabe o texto. Tudo bem, eu roubei no jogo aqui e coloquei uma propriedade para forçar esse erro, tá? Mas eu já vi erros parecidos com esse. A pessoa coloca uma largura em cada título, por exemplo, tá? Coloca uma largura em cada título e aí, se depois a gente precisa de mais conteúdo dentro daquele título, o layout vai quebrar. Então, evite larguras em elementos de texto, em H1, em parágrafo e etc, tá? A próxima dica que eu quero passar é muito parecida com essa, que é ainda pior, é você colocar altura nos seus elementos de texto, tá? Sempre que você tiver um elemento de texto, fique um pouco receoso em definir tanto uma largura quanto uma altura. Por quê? Porque o tamanho do elemento de texto, o tamanho do bloco de texto, tem que ser definido pelo conteúdo, né? Pela quantidade de texto, e não por uma largura ou altura. É óbvio, existem exceções, vai ter caso que você precisa realmente definir, por exemplo, uma altura para um bloco de texto, tá? Mas daí você consegue colocar um scroll, por exemplo, existem casos e casos. Mas nesse exemplo, não precisaria a gente ter uma largura definida, tá bom? Ou a gente poderia até mesmo colocar uma largura em porcentagem. Deixa eu vir aqui, eu tenho aqui em algum lugar, olha só, o meu H1, eu tenho essa propriedade aqui, que eu roubei no jogo, coloquei aqui para vocês verem o problema, tá? Se eu apagar ou simplesmente comentar esta propriedade, eu vou voltar aqui no meu código, vou dar uma atualizada, ele vai quebrar para a próxima linha. Bacana, não tem problema nenhum, tá bom? Então repara que quando você tem mais texto, ele vai ter esta formatação, bacana? Mas do jeito que estava antes, né, parecia que a pessoa fez ali uma largura para caber esse texto, exatamente esse texto. Então a impressão que pode dar para a pessoa que está te avaliando é que você definiu uma largura para caber esse texto. E não foi isso que aconteceu, né? E se a pessoa depois mudar o tamanho, né, o conteúdo desse texto, vai precisar mexer no CSS, por exemplo, curso Web Fundamentos, sei lá, ou só Web Fundamentos agora. Vou tirei a palavra curso, vou voltar para o meu Chrome e atualizar. Ah, ficou muito grande aqui, então vamos diminuir um pouquinho. A pessoa vem aqui, diminui de 690, vamos lá, para 790 talvez, vamos lá, 590.
Olha lá, foi diminuindo um pouquinho. Então, dá essa impressão, tá bom? Então, evite esse tipo, evite passar essa impressão para quem está te avaliando tecnicamente. Da mesma forma, a altura, pessoal. Imagina o seguinte, aqui, vou até aumentar agora essa página. Imagina o seguinte, ó, eu tenho este parágrafo, tá? E este parágrafo, ele está com uma altura definida. Vamos achar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Content Section Text tem uma altura de 270, tá? Aqui ele fica certinho, mas você já tinha até visto, acho eu que você já tinha visto que estava quebrado, ó. Tá vendo aqui? O parágrafo está vazando. Isso vai piorar se eu diminuir ainda mais, olha lá. Olha só, vai piorando ainda mais o problema, tá? E, pessoal, eu não inventei isso daqui não. Isso aqui eu já vi no mundo real, já vi em entrevista, já vi entrevistando pessoas, tá? E já vi também pessoas que estão estudando, ou às vezes a pessoa acha que sabe e comete esse tipo de erro, tá bom? Por isso que eu estou mostrando para vocês, não estou inventando, isso aqui não é exagero não, existe, acredite em mim. Então, o que a gente vai fazer? Eu não preciso dessa altura no texto, lembre-se, quando um bloco de texto, deixe que a altura, quem vai definir é o próprio conteúdo do parágrafo aqui no caso. Então eu vou remover esta linha e vou salvar. Olha só, vou dar uma atualizada e pronto, resolveu o problema, tá bom? Evite colocar altura em elementos de texto. Outro problema que existe ainda nesse parágrafo é esse aqui. Repara, aqui parece que eu tenho 3 parágrafos, né? 3 parágrafos. Vamos dar uma olhada se eu tenho 3 parágrafos mesmo? Vamos lá, aqui embaixo, olha só, tenho um parágrafo só com alguns BRs no meio. Isso está errado, pessoal. Pessoa que está te avaliando vai olhar esse monte de BR aqui e vai falar: não, a pessoa não sabe o que está fazendo, a pessoa não sabe o que está fazendo, não é possível. Porque se eu tenho 3 parágrafos, né, visualmente eu tenho 3 parágrafos lá no browser, por que eu não escrevo 3 tags P, tá bom? Em um parágrafo só, com um monte de BR. Imagina que depois, olha só, imagina que o cliente, digamos, fale assim: ô Daniel, diminui um pouco o espaço entre os parágrafos, tá? Aí você vai vir aqui, ó, imagina, né? Aí a pessoa vai vir aqui e vai remover. Ah, beleza, vou remover aqui, ó, removi, pronto, ficou legal. Ah, não, removeu muito, aumenta um pouco. Aí você vai falar: não dá. Mas por que não dá? Ah, porque eu fiz com BR. Eu só posso ter 2 ou 3 BRs, não posso ter 2 BRs e meio. Você percebe? Dá uma impressão muito ruim. Então, a gente não coloca BR para criar quebra de parágrafo. A gente escreve, de fato, aqui a tag P e aqui começa a tag P. Olha só. Desse jeito, tá? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Na preguiça eu vou copiar isso aqui e colar aqui embaixo, salvar, pronto. Se eu testar, tá lá. Agora, se o cliente falar: não, eu quero aumentar um pouquinho, não tem problema. Você dá uma margem bottom no parágrafo, é tranquilo. Tá bom, pessoal? Então, evite utilizar BRs em parágrafos, ou especialmente quando você quer de fato ter mais de um parágrafo. Não é crime usar BR? Claro que não. BR existe e é para ser usado quando você quer quebra de linha, tá bom? Quebra de linha. Por exemplo, um exemplo que a gente poderia usar quebra de linha aqui, ó, nesse título, tá? Então imagina, quando que eu usaria a tag BR? Quando eu quero forçar uma tag, uma quebra de linha num texto. Então, por exemplo, imagina o seguinte: aqui, curso Web Fundamentos. E eu quero fazer isso aqui, ó, HTML, CSS e JavaScript, desse jeito. Salvei, vou testar, tá lá, curso Web Fundamentos, HTML, CSS, JavaScript. Ficou estranho, né? Ficou, pô, eu quero ter uma quebra de linha depois da palavra fundamentos. Foi para isso que a tag BR foi criada, pessoal. Foi exatamente para isso, olha só, BR, acabou, tá lá, é para isso que ela existe, tá bom? Tá lá. Aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, é que eu voltei aqui pro curso e provavelmente ele tá com uma largura, né? Deixa eu tirar então esse curso daqui só para vocês verem, tá lá. Web Fundamentos, HTML, CSS e JavaScript. Bacana? Uma outra dica que eu quero passar para vocês, essa é a menos crítica na minha opinião de todas, que é a gente utilizar IDs para formatar elementos lá no CSS, tá? Exceto alguns casos, porque eu já vi acontecer coisas desse tipo aqui, ó. Aqui no HTML, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, vou trocar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ID, início, ok? Eu já vi esse tipo de coisa aqui, pessoal. ID,
Opa, aqui, ID. Projetos. E aqui, ID. Quem sou. Desse jeito. Eu já vi isso aqui de verdade, pessoal, tá? E a pessoa utilizou a mesma coisa que eu tinha feito lá com classe, só que pior ainda, utilizou um ID para cada coisa. Nunca faça isso. Nunca, nunca. Nem procurando emprego, nem nos seus projetos pessoais. Nunca vai fazer isso, tá bom, pessoal? Mas, em alguns casos, a gente fica com um pezinho atrás. Por quê? Pensa o seguinte, eu só tenho um footer, eu vou até apagar isso aqui para ninguém me prender, tá? Vou apagar este, vou apagar este e vou apagar este também. Porque isto é crime. Pessoal, eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo algo desse tipo, ó. Footer ID rodapé. Isso aqui não tem muito problema não, bem a verdade, tá? Por quê? Porque esse tipo de footer, eu só vou ter um por página, tá? Então eu tenho aqui, eu nem coloquei aqui embaixo, mas eu tenho aqui, ó, rodapé e a formatação do rodapé. Por quê? Porque este rodapé é o rodapé da página, eu só vou ter um. Se eu só vou ter um elemento por página, em tese, não teria problema eu ter um ID, tá bom? Então eu poderia ter, por exemplo, um ID para formatar o footer, poderia ter um ID para formatar o menu, por exemplo, porque menu eu só posso ter um por página. Mas, na dúvida, utilize classe, tá bom? O seu entrevistador, a sua entrevistadora, vai ter muito mais certeza de que você sabe o que está fazendo, tá? ID, às vezes, pode ser que seja uma boa ideia, às vezes não. Na dúvida, tá com dúvida? Escreve classe, não tem erro, pessoal. Inclusive, eu nem coloquei no meu roteiro, mas também vou falar aqui, vou aproveitar que estamos falando disso. Tá vendo isso aqui que eu fiz no curso? Esse projeto é um dos primeiros, tá, pessoal? Evite esse tipo de coisa, ó. Formatar H2. Se você fez o meu curso, tá vendo esse vídeo, fala, pô, o Daniel, quando mostrou esse projetinho, ele não falou isso de usar classe, mas eu falo mais pra frente no curso, fica tranquilo, tá? Aqui é só o comecinho do curso, a gente tá começando, então eu vou utilizando as tags HTML para formatar as coisas mesmo, para que fique bem claro para todo mundo. Depois, mais pra frente, eu falo bastante sobre isso, mas, então, se você puder, prefira criar uma classe para cada coisa. Eu não sou tão xiita assim, tem exceções, né? Não existe uma regra, você não vai usar uma regra para tudo na vida, tá bom, pessoal? Algumas exceções existem, mas na dúvida, se você olhar e falar, pô, eu acho que aqui cabe uma classe, coloque uma classe e formate utilizando uma classe, tá? Ao invés de fazer isso aqui, ó, .card espaço P, cria uma classe para os parágrafos dentro do card, tá bom? Precisa ser avaliado caso a caso, tá bom? Mas enfim, fica aí essa dica para você sempre fazer esta reflexão. Será que aqui é melhor eu selecionar por apenas uma classe? Ou eu posso selecionar o elemento dentro de um bloco maior que utiliza, esse bloco sim utiliza uma classe? Fica uma reflexão para você. Legal, pessoal? Muito bom, pessoal. Eu já comecei a escrever no meu roteiro algumas dicas do que você pode fazer numa avaliação técnica, especialmente agora de JavaScript, do que você pode fazer para melhorar a sua impressão, né? Ou melhorar a impressão de quem está te avaliando, tá bom? Eu já comecei a escrever algumas dicas, mas eu percebi que o vídeo iria ficar muito longo. Você já reparou que quando eu coloco a mão aqui no teclado e começo a codar, eu me empolgo, acabo inventando coisa que nem estava no roteiro, mas enfim. Vamos lá, então eu já comecei a escrever algumas dicas. Pretendo sim fazer a parte 2 desse vídeo, vamos ver como é que esse vídeo vai performar para me dar ânimo para gravar ou não essa parte 2. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o joinha para mim. Se você não quiser perder a parte 2, verifique se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. E clique no sininho aí para ser notificado quando vídeos novos forem colocados aqui no YouTube, tá bom? Vídeo novo toda semana. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e vou deixar aqui algumas sugestões na tela que, se você gostou desse vídeo aqui, muito provavelmente você vai gostar desses outros. Bacana, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até lá!